que é justo e correto. Ele é fiel às suas promessas e sempre mantém a sua palavra. Pecado que cometemos voluntariamente, pecados de comissão, e boas ações que deixamos de fazer, pecados de omissão, são a natureza pecaminosa de cada um de nós. Ou seja, perdão, pecados de comissão é o pecado comissionado, ou seja, é o pecado, é o salário do pecado. Eu pequei, estou recebendo as consequências desse pecado. E o pecado de omissão? Eu vejo o pecado acontecendo, mas ele não me incomoda porque ele não me diz respeito, ele não é comigo. Diretamente ele não me atinge. Então, este é o pecado de omissão. Enquanto o pecado de comissão é aquele que eu estou comissionado, ou seja, eu estou recebendo por conta, como pagamento, como dívida daquilo que eu trabalhei acerca do pecado. Quem esconde seus pecados não prospera, mas quem confessa os abandona e encontra misericórdia. Provérbios 28, 13. Aqui vemos a descrição do arrependimento sincero e do perdão dado por Deus àqueles que, por meio da oração, reconhecem sua pecaminosidade. A consciência da santidade de Deus nos faz consciente de uma própria natureza pecaminosa. Quando pecamos, ferimos a nós mesmos e aos que estão à nossa volta. Mas pior do que o pecado, mas pior de tudo é que o pecado é contra Deus. Salmos 51, 4. Não precisamos confessar nossos pecados a nenhum outro ser, mas devemos confessá-los diretamente a Deus, que promete nos perdoar de toda injustiça. 1 João 1,9. Precisamos procurar, no refúgio da oração, a sós com Deus, confessar e clamar por perdão. O arrependimento verdadeiro agrada a Deus e faz com que Deus nos perdoe e nos ame. Quarto ponto, a oração é refúgio por meio do louvor. Então falamos da oração como refúgio por meio da fé, porque através a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e essa palavra ela nos faz abrigar nas promessas de Deus. A oração é refúgio por meio da adoração, porque adorar é servir, vem do grego proskuneo, né? E servindo a gente exercita isso, a gente pratica o servir em espírito e em verdade, a adoração em espírito e verdade. A oração é o refúgio por meio da confissão. Quando confessamos, tiramos de nós uma culpa que vai nos corroendo, nos enfraquecendo, fazendo com que a gente perca a coragem, perca o sentimento de valor e perca a esperança de que a gente vai conseguir, porque o pecado ele começa a pesar sobre a nossa consciência, ele começa a nos impedir de caminhar na direção do Senhor, na vontade do Senhor. Agora vamos falar da oração e refúgio por meio do louvor. O louvor te aguarda em Sião. Ó Deus, os votos que te fizemos serão cumpridos. Ó tu que ouves a oração, de ti virão todos os homens. Salmos 65, 1 e 2. O oferecimento de votos pode ocorrer na forma de um ato público de adoração e louvor ou alguma outra demonstração de alegre confiança em Deus que responde à oração. Quando temos grande estima e amor por uma pessoa, falamos bem dela, aquela a quem honramos e amamos, mais do que qualquer outra pessoa recebe naturalmente nosso maior louvor. Louvamos a Deus por seus poderosos feitos, consoante a sua muita grandeza. Salmos 150, versículo 2. E pela justiça dos seus juízos. Salmos 119, versículo 164. O povo de Deus louva-o em sinceridade por ele ser
quem é, por suas obras e por suas palavras. O apóstolo Paulo sempre louvava o Senhor. O apóstolo Paulo sempre louvava o Senhor por suas orações, por meio de suas orações. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Efésios 1,16. Paulo aqui se refere às horas em que ele orava diariamente, orava sem cessar. É uma exortação do nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas 21, 36 e também de Paulo em Romanos 12, 12. Colossenses 4:2, 1 Tessalonicenses 5:17. Há um erro muito comum nas igrejas, o erro de só nomear como louvor o momento dos cânticos. Louvar não é só por si cantar, mas tributar honras por meio de todos os elementos da liturgia, ou seja, por meio de todos os elementos que acontecem durante o culto. Oração, leitura da palavra, o momento do ofertório, o momento da entrega dos dízimos, tudo isso faz parte do louvor. Tudo isso faz parte, né, do ato de louvar a Deus, porque louvar vem do hebraico halelo, e halelo é louvar, render graças, ser grato, não é verdade? Então, continuando aqui, a oração é uma forma de louvor onde nos refugiamos em Deus. Paulo e Silas, por ocasião da prisão deles em Filipos, louvavam e oravam ao Senhor, mesmo estando em situação tão indigna. A fé e a esperança não se desvaneceram em seus corações. Da mesma forma, hoje, em meio a toda essa pandemia da Covid-19, precisamos também estar esperançosos e manter a fé em Deus. O salmista, no Salmo 34, versículo 1, assim se expressou: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Em qualquer dificuldade e agruras, em tempos de pandemia, de coronavírus, devemos louvar e refugiarmos em oração a Deus. Paulo e Silas na prisão, louvando ao Senhor. E o Senhor ali os liberta. O Senhor lhes dá vitória, né? Lhes tirando do cárcere. O louvor, seja por meio da oração, seja por meio da perseverança, ele tem uma resposta direta de Deus para as nossas vidas. Tem uma resposta direta de Deus para os propósitos de Deus, para que os mesmos se cumpram em nossas vidas e a gente possa, assim, fazer com que a obra de Deus seja vista por aqueles que precisam, em Cristo, serem alcançados e salvos. Conclusão. As palavras pestilências, Jeremias 21:6, e praga, Números 11:33, parecem se referir a doenças contagiosas de proporções epidêmicas. A palavra pestilência também aparece em Êxodo 9:3 como uma referência à doença misteriosa. O pecado é retratado na Bíblia como uma doença da alma. Doença espiritual que trouxe morte física e espiritual do homem. Para que haja cura desta maligna doença, só há uma alternativa, só há uma vacina, o perdão de Deus Pai, por meio do precioso sangue de Jesus Cristo, seu Filho. Para tanto, é preciso, da parte de todos os homens, o reconhecimento e aceitação do seu estado de enfermidade espiritual. Assim como precisamos de uma vacina contra a Covid-19, precisamos da salvação, do soter, né? Salvação ou saúde, que só Jesus pode nos outorgar ou
assim decretar para nós. Se você quer ficar imune da morte espiritual, vá ao refúgio da oração, pois o médico dos médicos lá está. Para pensar e agir, você tem consultado a sua caderneta de vacinação, ou seja, sua caderneta de vacinação, segundo o autor aqui, é a Bíblia. É uma analogia muito valiosa, muito boa a ser considerada. Você tem ido com frequência ao consultório do médico dos médicos, ou seja, você tem entrado em oração, no templo que é você, da sua consciência, para falar com Deus e refletir acerca do que Deus tem falado ao seu coração, ao seu entendimento, por meio da revelação da palavra que Ele já te deu, as Escrituras Sagradas? Você tem se mantido longe da pandemia chamada pecado, ou hamartia, o vírus que mata a alma? E 4. Tens passado temporadas no spa, refúgio da oração para a restauração da fé? O spa aqui é você se retirar e entrar no seu quarto, ou em um lugar que te ofereça condições propícias para que você busque a Deus e adore a Deus. Chegamos ao fim da nossa lição. Desde já peço-vos perdão por alguns erros. Estou aqui gravando essa EBD, está de noite, eu não sei mais ou menos que hora é, a luminosidade está um pouco ruim, né? Mas a gente faz com carinho, a gente faz com amor, e tudo isso é feito para a glória de Deus. Naquilo que eu não pude vos esclarecer, glória a Deus por isso, porque sei das minhas limitações e sou humano, mas glória a Deus que vos fará saber e conhecer muito mais do que eu poderia vos falar, pois todos são sacerdotes e servos do Altíssimo para as questões espirituais da palavra e de salvação para si e para todos que hão de ouvir a palavra do Senhor. Que o Senhor vos abençoe, vos guarde. Um bom domingo em família, um bom domingo no Senhor Jesus.